Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. O projeto de decreto legislativo regional que hoje é apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD visa alargar a abrangência do diploma aprovado em 2012, o decreto legislativo regional número 28/2012, que foi aprovado por este Parlamento e que ditou o encerramento das Smart Shop, que, como todos sabemos, se dedicavam à venda das chamadas novas drogas ou drogas legais e às quais não se enquadravam nas substâncias proibitivas em Portugal. Nessa altura, face ao surgimento das várias Smart Shop, a prioridade foi e bem a de criar um regime jurídico para o tráfico destas substâncias, tipo o Blume, e criou-se no sentido da fiscalização na cadeia de comercialização e conseguimos o encerramento destas lojas. Aliás, um regime jurídico de combate ao tráfico destas novas substâncias psicoativas, que fomos pioneiros em todo o território nacional, tendo sido posteriormente adotada e criada a legislação a nível nacional em março de 2013 e na região autónoma dos Açores em agosto de 2013. O sucesso deste quadro legislativo foi reconhecido, foi uma excelente lei, fomos pioneiros na região, conseguimos o encerramento das lojas, o número de casos de Blume diminuíram, os casos de entradas também nas urgências e internamentos também diminuíram, isto se atendermos à faixa etária que em 2012 foi vista com grande preocupação, que eram os mais jovens e que chegaram a apresentar mais de 200 de casos. Aliás, as próprias entidades com quem reunimos afirmaram mesmo que a incidência na altura, se tivesse tido a prevalência até à data e não tivéssemos o regime jurídico e o quadro legal que criámos, teríamos hoje um cenário e um grave problema em mãos, nomeadamente um problema social com consequências nefastas em termos de saúde, porque estamos a falar de drogas que, obviamente, para as quais não existem aprovação social, nem tampouco aprovação para atos médicos. Mas dizer também que, contudo, o tráfico e o consumo destas substâncias continua a existir. E por isso mesmo o Grupo Parlamentar, no sentido de assegurar a proteção da saúde pública contra estas novas ameaças que continuam a surgir no mercado, consideram que é importante criar este novo quadro legislativo, numa primeira alteração ao decreto legislativo já existente, uma vez que encerramos as lojas, mas a venda continua a ser feita nas ruas. Venda ambulante, venda ao domicílio, venda através da internet e mesmo em contactos com a Autoridade das Atividades Económicas, nós sabemos que esporadicamente na região autónoma da Madeira são detidas pela alfândega mercadoria que chegam à região pelo CTT e que após a análise todas elas têm dado como positivas e como sendo drogas recreativas. E por isso é verdade que se compararmos com 2012, houve uma alteração do perfil do consumidor, ou seja, a nossa lei criada por este Parlamento teve esse sucesso no sentido de conseguir que hoje não temos qualquer internamento de um jovem na faixa etária da adolescência, mas o perfil do consumidor, como eu estava a dizer, alterou-se. E alterou-se, a idade média é de 30 e poucos anos. Porque hoje, segundo até o Dr. Eduardo Lemos, da Casa de São João de Deus, diz-nos que hoje assiste-se a um fenómeno de policonsumo e que a maior parte dos indivíduos são reincidentes. E a importância desta proposta também porque aquilo que nos disse foi que estes indivíduos reincidentes estão a desenvolver doenças psiquiátricas graves, que o consumo destas substâncias, que todos sabemos têm custos sociais e de saúde, a este facto associados, que não pode deixar de nos preocupar e que consideramos que este Parlamento deve novamente agir. Contudo, como dizia, este novo enquadramento legal, e foi por isso e premente que consideramos importante fazer esta alteração, é que vem, por um lado, permitir um melhor combate a esta realidade
e ao abrigo das linhas orientadoras do Observatório Europeu das Drogas e Toxicodependências, distinguir o consumo do tráfico e, por outro lado, incidir numa maior fiscalização do tráfico destas novas substâncias através de uma maior ação por parte das entidades fiscalizadoras. Excelentíssimo Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, eu julgo que todos hoje concordamos que estamos perante novos padrões de venda e de consumo e que devem ser dadas mais ferramentas no sentido destas entidades fiscalizadoras que sentem dificuldade em atuar quando se trata da tal venda ambulante, na venda de rua, ou mesmo quando há esta suspeita em que chega uma encomenda ao CTT ou que se vão de encontro a um indivíduo na rua, não podem apreender e fazer essa apreensão do produto. Por isso, o objetivo foi, por um lado, maior fiscalização ao tráfico, mas, por outro, e sempre dada a matriz humanista, e repito sempre deste grupo parlamentar, uma melhor proteção do consumidor às substâncias psicoativas. Explicar às senhoras e senhores deputados que, relativamente às entidades fiscalizadoras, como este diploma propõe, para além da atuação da ARAI, as entidades policiais, PSP e GNR, passam a ter competência para fiscalizar a venda, a cedência e o consumo para proceder aos processos de contraordenação. Como sabem, o nosso Estatuto Político e Administrativo permite os regimes contraordenacionais e é dentro dessas nossas competências que estamos aqui a criar. Mas, para efeitos de aquisição e detenção desse consumo das substâncias, a proposta introduz, de uma forma inovadora, um limite quantitativo à sua posse para a detenção desse produto. Ou seja, procuramos definir limites quantitativos, consumo médio individual, período de 10 dias, e aqui aquilo que fizemos foi à luz e à semelhança da Lei 30/2000, que descriminaliza o consumo de drogas em Portugal, em que, ao termos as quantidades consideradas para o consumo, vai permitir às entidades policiais distinguir mais facilmente uma situação de consumo e uma de tráfico e, obviamente, aqui conseguirem ser mais eficazes na sua ação. É isso que está plasmado no seu artigo 3º da nossa proposta, numerou a linha AA, mas também a nova tabela, que penso que tiveram a oportunidade de ver, que é o anexo 2, em que estão criadas fórmulas para as substâncias e os tais limites quantitativos associados, que permitirá, no ato do consumo, deter, como já referi, os produtos e aí, após a análise, proceder às sanções e estabelecer as contraordenações para os consumidores. Estes limites quantitativos é um limite que é definido na legislação já de combate à droga para produtos estupefacientes, como o AX, cocaína, heroína e outras, e é uma inovação no quadro legislativo nacional. Já no primeiro decreto, nós demos essa inovação no sentido de criar a região, a tabela das substâncias e, inclusive, com uma redação que fomos muito mais felizes e a nossa lei, o nosso decreto legislativo regional, hoje permite blindar estas novas substâncias. E passo a explicar. Ao contrário da lei nacional, o nosso decreto legislativo regional, em 2012, teve já uma redação em que colocou as novas substâncias psicoativas têm uma estrutura química e efeitos biológicos similares ao das denominadas drogas clássicas. Esta redação, por não se encontrar na lei nacional, limita-os na ação. Enquanto aqui, imaginemos que entra no mercado regional uma nova substância psicoativa, ela fica automaticamente proibida desde que esteja dentro deste quadro de substância com efeito químico ou biológico similar às drogas clássicas. A nível nacional, não colocaram essa redação, o que ainda há dias, em junho deste ano, aconteceu à ASAI, a nível nacional, fazer uma grande apreensão de mercadoria destas drogas e, ao não estar esta droga na lista da lei nacional, aquilo que a ASAI teve que fazer foi devolver a mercadoria ao traficante e foi vendida no país. Por isso, eu julgo que temos que
obviamente, estar no sentido satisfeitos daquela primeira lei que criámos, a de 2012, e julgo que esta primeira alteração vem no sentido realmente de permitir uma maior ação fiscalizadora por parte das entidades policiais. Por outro lado, além de combater o tráfico, gostaria apenas de dizer que, obviamente, é uma lei que também se pretende continuar a apostar na prevenção e dissuasão do consumo destas substâncias. E se leram e olharem o artigo 2A da proposta, que é o novo artigo, nós tivemos a atenção de colocar, em caso dos menores, ocorre logo um alerta rápido aos seus representantes legais ou ao núcleo de apoio, nomeadamente as comissões de proteção e jovens em risco, e é-lhes proposto o tratamento que está no artigo 11, ou seja, preocupamos nestes artigos, à luz destes artigos, proteger o consumidor e haver sempre a resposta no sentido de dissuasão e existir o tratamento. Também nesta tivemos a preocupação de ver o quadro legal que existe a nível nacional, vimos a Lei de Promoção e Proteção das Crianças e Jovens, fomos à Lei do próprio consumo proibitivo do álcool para menores, ou seja, tivemos essa preocupação de ver todo o quadro legislativo que existe a nível nacional e mesmo regional. E por isso digo, terminando relativamente a este decreto, que por um lado esta proposta foi no sentido de reforçar esta perspectiva humanista de proteger o cidadão e de ver o toxicodependente como um doente e por isso consideramos que deve ser prioritariamente tratado. E por outro lado, reforçar as punições a quem trafica, ou seja, reprimir o mais possível o tráfico, punindo quem o faz. Chamo só a atenção que isto depois em especialidade poderá ser feito, e eu já o referi em termos de designação. Este diploma fala na Inspeção das Atividades Económicas, mas, como sabem, teremos que substituir para a Autoridade das Atividades Económicas, porque esta denominação encontra suporte legal num Decreto Legislativo Regional 35/2016, que foi recentemente aprovado a 11 de agosto, já depois da entrada desta proposta aqui no Parlamento. Para terminar, relativamente àquele que é o projeto de recomendação à Assembleia da República. Se, por um lado, fomos até onde achámos que podíamos e, por isso, melhorámos este decreto legislativo regional, esgotando aquelas que são as nossas competências legislativas regionais, achámos que também é o dever deste Parlamento e o sentido de responsabilidade recomendar à Assembleia da República que, apesar de toda a legislação criada no sentido de controlar a venda destas substâncias, perante a evolução que todos sabemos e a velocidade com que aparecem no mercado, é no sentido de criar um quadro legal mais eficaz, que façam em convergência com legislação existente já em outros países, a um nível de trabalho ministerial entre os vários ministérios e que aqui também possam criar, na portaria que existe a nível nacional, este dado novo e esta inovação que estamos a fazer a nível regional, que é criar também os limites diários das doses das novas substâncias, tal como propusemos e estamos a propor no Decreto Legislativo Regional. Quanto ao ponto que colocamos aqui de olhar à possibilidade da criminalização do tráfico destas novas drogas, colocamos no sentido que achamos que não deve ser descartado esta possibilidade, deve ser analisada e estudada a nível nacional, porque, obviamente, estamos perante situações e sabemos que muitas vezes podemos pensar criminalizar o infrator, que talvez seria um pouco precipitado, porque ainda há pouco tempo tínhamos drogas que estavam a ser vendidas livremente no mercado, mas acho que este trabalho tem que ser feito, porque, como referi, isto tem nefastas consequências sociais e de saúde, e tenho a certeza que qualquer uma destas iniciativas serão acompanhadas por qualquer das bancadas parlamentares neste Parlamento e daremos um sinal novamente a nível nacional que esta é uma situação que nos preocupa e que, obviamente, é exatamente este trabalho legislativo que este Parlamento deve fazer no sentido de encontrar soluções para melhorar esta e outras problemáticas.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Sr. Deputado Gil Canha, como deve ter conhecimento, e julgo que todos reconhecerão, que não é, quando falamos na questão do álcool, não é falta de legislação. A legislação existe, e existe uma boa lei relativamente à proibição do consumo de álcool. E falou na questão da faixa etária que nos preocupa, que é os jovens. E eu concordo consigo que, se calhar, é falta de fiscalização. Deverá haver mais fiscalização. Mas também, deixe que lhe diga, que da parte do Governo Regional e de quem trabalha estes comportamentos de risco e estas dependências aditivas, há um trabalho de prevenção que é reconhecido até no todo nacional. E não sei se o Sr. Deputado Gil Canha tem conhecimento de um último relatório que saiu ainda este ano, que coloca a Madeira como aquela com o menor consumo de álcool nas faixas etárias dos jovens e mesmo destas drogas. São relatórios feitos ao nível de todo o território nacional e mesmo com a região autónoma dos Açores. Mas não é isso que nos deve parar. Por isso é que o Governo Regional, e bem, tem desenvolvido um conjunto de programas, ações, campanhas, projetos de âmbito preventivo até a nível escolar, na comunidade, envolvendo pais encarregados de educação. Ou seja, há um trabalho que, seja na prevenção, seja na dissuasão, seja nesta questão do álcool, deve ser, obviamente, trabalhado. E, sem ser esta faixa etária dos jovens, como deve saber o Sr. Deputado Gil Canha, o Governo Regional, inclusive já na fase de tratamento, porque a gente fala na prevenção, mas eu julgo que, obviamente, o Governo dá as respostas no sentido de se tratar. Não podemos obrigar as pessoas e elas muitas vezes acabam por ser, ao nível dos resultados e sucesso, são pessoas reincidentes que deve-se trabalhar continuamente. E a Casa de São João d'Este, já termino, Sr. Presidente, como sabe, tem uma nova unidade de tratamento, inclusive com internamento, que tem feito um ótimo trabalho nesse sentido. Obviamente, o objetivo é a reinserção destas pessoas e que deixem, obviamente, este problema, obrigado, que também deputada. É um problema, o álcool, mas que não se insere nesta proposta. Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Sr. Deputado Edgar Silva, relativamente à questão que me coloca, obviamente estamos a falar de um trabalho que é feito em parceria com todas as entidades fiscalizadoras, desde a PSP, GNR, a Alfândega, o próprio Ministério Público, depende, obviamente, de como decorre todo o processo e desde o momento que haja a suspeita da situação. Quanto à situação que nós plasmamos neste diploma da venda por internet, por catálogo, ou no sentido de poderem fazer a compra via internet e a mercadoria depois chega aqui à região. Aquilo que nós sabemos, e por isso é que eu disse na minha intervenção que tivemos esse cuidado de análise de ver todo o quadro legal que existe a nível nacional. O Sr. Deputado, não sei se conhece, do Ministério da Saúde existe um Decreto-Lei 54/2013, de 17 de abril, onde vem realmente colocar a questão do consumo destas novas substâncias. E onde diz no seu artigo 3º a proibição compreende a venda ambulante, os métodos de venda ao domicílio, os eventos de exposição e a mostra de produtos. Ou seja, nós criamos a legislação. Obviamente que em termos de fiscalização, até por reuniões que tivemos com a própria ARAI aqui na região, o que pode acontecer é que se me falar de sítios na internet que estejam alojados a nível internacional, é muito mais difícil, mas isso é investigação, obviamente há esse trabalho que é feito. Se for alojado no país, conseguem fazê-lo, há uma referência dos próprios remetentes, de onde foi feita a compra, e por isso é que conseguem, até quando as mercadorias chegam a determinada região, já ter a suspeição desses remetentes, os destinatários e, obviamente, fazer essa investigação. Mas acho que a nossa preocupação, Sr. Deputado Edgar Silva, é plasmar e deixar na legislação essa possibilidade para que as entidades depois fiscalizadoras possam intervir naquele que é o seu campo de ação. Muito obrigado, Sr.